Jesus poderia ter sido um ser extraterrestre. A salvação poderia vir não por meio de escrituras sagradas, mas por meio de ondas de rádio cósmicas. Em uma época em que a humanidade estava cambaleando entre a Guerra Fria e a ameaça de aniquilação nuclear, um inglês comum chamado George King surgiu para proclamar o que ninguém ousava imaginar. Os profetas não são da Terra, e Deus pode viver no planeta Vênus. Ele, King, não era um teólogo nem um filósofo. Ele era um motorista de táxi que praticava yoga em seu pequeno apartamento, até que um dia afirmou ter ouvido uma voz interior que lhe dizia: "Você é o escolhido. Você transmitirá a voz da Terra para o universo." A partir desse momento, nasceu um novo movimento religioso. Um que afirmava que os verdadeiros salvadores da humanidade não eram Moisés, nem Maomé, nem Normando, nem mesmo Buda, mas seres extraterrestres superiores que tinham vindo para salvar nosso planeta da autodestruição. Essa não é apenas a história de um culto. É a história de uma nova e estranha fé nascida em Londres e voltada para os céus. A história da Ethereus Society, onde Deus fala por meio de frequências de rádio. George King nasceu em 1919, na Inglaterra, em uma família modesta, e passou sua juventude em meio às turbulências deixadas pelas duas guerras mundiais. Enquanto seus colegas seguiam carreiras estáveis ou buscavam os prazeres da vida comum, George seguiu um caminho diferente. Um período de meditação, reclusão e imersão em literatura esotérica. Desde cedo, ele foi atraído pelos ensinamentos orientais, treinando-se em yoga e praticando meditação prolongada, até que, segundo ele, conseguiu atingir níveis de consciência pura que ninguém mais havia alcançado. Em um dia de primavera de 1954, enquanto estava sentado sozinho em seu humilde apartamento em Londres, envolvido em uma profunda prática meditativa, ocorreu algo que mudaria sua vida para sempre. Em meio ao silêncio, ele ouviu uma voz interior. Diferente de qualquer voz humana e de um mero pensamento que surge da mente, a voz era clara, imponente e inequívoca. Prepare-se. Você deve se tornar a voz da Terra. De acordo com King, ele não estava tendo alucinações, nem duvidava de seu bem-estar mental. Ele estava convencido de que o que havia ouvido era uma convocação de um ser superior. Dias depois dessa mensagem, ele alegou ter começado a receber comunicações espirituais não por meio de um telefone, mas por meio do que ele chamou de consciência plena de uma entidade conhecida como Mestre Etéreus, um ser altamente avançado que teria vindo do planeta Vênus. Essa entidade, de acordo com George Washington, não era apenas um extraterrestre, mas um professor cósmico que trazia uma mensagem urgente de salvação para o povo da Terra. Gradualmente, essas experiências se tornaram mais regulares. Não eram mais flashes espirituais fugazes, mas sessões diárias de comunicação. Durante essas sessões, King se sentava em uma postura yoga silenciosa e entrava em um estado semelhante a um transe. Nesses momentos, ele afirmou que não estava mais falando como George, mas como um médium, transmitindo as palavras do mestre Atireus e transmitindo suas mensagens ao mundo. À medida que essas comunicações se acumulavam, King começou a proclamar algo ainda maior. Ele não era simplesmente um receptor, mas havia sido escolhido pelo Conselho Cósmico, uma autoridade espiritual suprema composta por seres altamente evoluídos de planetas como Vênus, Marte e um mundo que ele chamou de Netuno. 9. Sua missão, como ele a entendia, era salvar a Terra de um destino catastrófico e ajudar a humanidade a transcender sua crise kármica. Mais tarde, George afirmou que não era uma alma humana comum, mas um ser espiritual de uma dimensão superior que havia encarnado em um corpo físico terreno para realizar uma missão específica durante essa era crítica da história do planeta. A partir desse momento, a transformação começou. George King tornou-se o fundador de um novo sistema espiritual que buscava conectar a Terra com as estrelas, a religião com a ciência e a razão com a intuição. Assim, a primeira faísca foi acesa na história da sociedade Aetherius, um dos movimentos religiosos mais estranhos da era moderna. George King não se via apenas como o fundador de uma nova religião, mas como o mensageiro de um credo que transcendia a Terra, um credo que se dirigia às galáxias tanto quanto aos corações humanos.
Com o estabelecimento da Sociedade Aetéreos em 1955, após uma série de intensas comunicações espirituais, King começou a moldar um sistema de crenças completo que misturava religiões orientais, cristianismo, ciências esotéricas e ficção científica cósmica. No centro dessa doutrina está a ideia de que a Terra não está sozinha no universo e que os seres extraterrestres não são criaturas míticas nem ameaças militares, como retratam os filmes de Hollywood. Em vez disso, são entidades espirituais superiores, milhares de anos mais avançadas do que a humanidade. Originários de planetas como Vênus e Marte, esses seres, de acordo com King, observam nosso destino e nos enviam sinais de orientação se estivermos preparados para recebê-los. De acordo com King, os maiores mestres que a humanidade conheceu, como Jesus, Buda e Kuan Yin, não eram originalmente da Terra. Eles eram mestres cósmicos que encarnaram em corpos humanos para transmitir ensinamentos espirituais e depois retornaram às suas dimensões originais. Portanto, a religião, na visão da Sociedade Aetéreos, não é um fenômeno terrestre, mas uma linguagem universal dominada por aqueles que atingiram um alto nível de pureza. Entretanto, esses seres, como King ensinou a seus seguidores, não intervêm levianamente. Durante milhares de anos, a Terra passou por fases de declínio espiritual, guerras e egoísmo coletivo, o que levou ao acúmulo do que ele chamou de karma coletivo sombrio. A única maneira de evitar a punição kármica, ou o que King chamou de explosão espiritual, é que um número suficiente de humanos desperte e demonstre sua disposição para a mudança por meio da meditação, da oração e do serviço à humanidade. Dessa crença surgiu um dos pilares centrais da sociedade, a transmissão de energia espiritual para a Terra. King ensinava que existe uma energia cósmica que pode ser coletada, assim como a eletricidade, e armazenada em baterias espirituais, dispositivos que ele mesmo afirmava ter inventado. Essa energia poderia então ser liberada em épocas de desastres ou crises globais. Segundo ele, esses rituais espirituais poderiam diminuir terremotos, interromper guerras ou salvar populações inteiras da destruição se fossem liberados no momento certo. King estabeleceu um sistema preciso para esses rituais, combinando meditação coletiva, cânticos e o uso direcionado da energia mental. Essas práticas eram realizadas em centros de energia na Terra, locais cuidadosamente selecionados que se dizia estarem diretamente conectados ao campo espiritual cósmico. A sociedade não buscava atrair milhões, mas sim um grupo seleto de pessoas que buscavam a transformação. Como King sempre disse, este mundo não será salvo por números, mas pela pureza. Dentro dessa doutrina, o universo era uma entidade viva que pulsava com energia e vontade. Os planetas não eram rochas sem vida, mas escolas e lares de sabedoria. E o céu, como King acreditava, não estava distante de forma alguma. Bastava que você estivesse disposto a ouvir. Em um dos salões da sociedade, banhado por uma fraca luz azul, um grupo de homens e mulheres sentou-se em círculos ordenados, com as mãos estendidas para o céu e os olhos fechados em silêncio absoluto. Essa não foi uma sessão de meditação comum, mas um momento de comunhão cósmica, em que as energias foram enviadas da Terra para os céus e os espíritos dos mestres foram invocados dos planetas Vênus, Marte e Sírius. Era assim que começava um ritual da Sociedade Aetéreos. A sociedade não se baseava em rituais familiares como os encontrados em igrejas ou templos. Suas práticas, assim como suas crenças, eram híbridas e estranhas, uma mistura de espiritualidade oriental, técnicas científicas e ficção científica, imaginação. Cada movimento, cada sussurro, cada dispositivo colocado em um canto fazia parte de um programa cósmico, projetado para manter o equilíbrio espiritual do planeta Terra. O mais importante desses rituais era o que era conhecido como serviço de cobrança espiritual. Essas eram sessões coletivas nas quais os membros direcionavam sua energia mental para um dispositivo metálico complexo que parecia ter saído de um laboratório de um romance de ficção científica. Esse dispositivo, conforme ensinado por George King, armazenava energia cósmica e a convertia em vibrações que podiam ser liberadas quando necessário, como uma enorme bateria espiritual. Cada ritual tinha um horário específico, geralmente sincronizado com eventos astronômicos, eclipses, fases lunares, alinhamentos planetários, durante os quais, de acordo com sua crença, janelas espirituais se abriam, permitindo a passagem de energia entre os mundos. Nesses momentos, os membros eram instruídos a recitar orações especiais.
Escritas em inglês simples, mas imbuídas de solene reverência, essas orações geralmente começavam com o Master Etereus e terminou com pedidos de ajuda para salvar a humanidade da escuridão kármica. Outra prática proeminente era conhecida como o serviço de forças espirituais. Durante esses rituais, os membros enviavam sua energia diretamente para regiões afetadas por guerras ou desastres naturais, na esperança de produzir efeitos tangíveis na Terra. Os mapas do mundo foram colocados diante deles. Eles apontaram para os pontos críticos globais e concentraram sua energia mental nessas direções, enquanto entoavam invocações repetidas, como: que a paz seja concedida, que seja banhada em luz. Os locais em que esses rituais eram realizados estavam longe de ser comuns. Eles foram cuidadosamente escolhidos como parte do que foi chamado de centros de energia da Terra, locais que, de acordo com os ensinamentos da sociedade, acreditavam possuir altas frequências cósmicas. O Monte Holdstone, em Devon, Inglaterra, estava entre esses locais, juntamente com locais na Califórnia, nos Alpes e em certos vulcões adormecidos que se diz estarem conectados a caminhos de energia entre a Terra e outros planetas. Não havia um código de vestimenta rigoroso, embora muitos participantes usassem vestes brancas, simbolizando a pureza espiritual. Símbolos planetários adornavam as paredes ao lado de imagens de Jesus, Buda e Etéreos. O objetivo desses rituais não era construir um paraíso terrestre ou esperar passivamente por um milagre, mas participar ativamente da manutenção do planeta. Os membros acreditavam que cada reunião, mesmo que apenas 10 pessoas estivessem presentes, poderia fazer a diferença no nível de energia global. Apesar da aparente estranheza desses rituais, a cena não era um mero espetáculo. Para os seguidores, o momento era sagrado e universal, transcendendo o eu, o idioma e a religião. Eles oravam não para os céus tradicionais, mas para os planetas, as estrelas e os mestres que observavam de longe, esperando que a humanidade provasse que era digna de salvação. A vida dentro da sociedade, ao contrário do que se poderia esperar de uma sessão religiosa, era organizada, mas não fechada. Não se tratava de um grupo que se afastou do mundo, mas de um grupo que buscava reformulá-lo internamente. Os membros não eram obrigados a abandonar seus empregos ou famílias. Em vez disso, eles foram incentivados a integrar a doutrina cósmica aos detalhes de sua vida cotidiana. Eles se reuniam várias vezes por semana, geralmente à noite, depois do trabalho. As reuniões geralmente começavam com uma sessão de meditação seguida de leituras das mensagens cósmicas e, em seguida, discussões sobre energia, karma ou a influência de Vênus nas vibrações humanas. Durante aquela semana em particular, essas reuniões pareciam encontros de cientistas espirituais debatendo calmamente teorias cósmicas em uma linguagem rica em citações de King. Depois de vários anos, especificamente no início da década de 1960, King se mudou para Los Angeles e tudo mudou. Na Califórnia, a Ethereus Society encontrou um público mais receptivo às suas ideias. Uma nova sede foi logo aberta em Hollywood Hills, com vista para a cidade e suas luzes brilhantes, como se estivesse monitorando silenciosamente o pulso do planeta Terra de longe. Dentro dessa sede, as atividades se expandiram. Os rituais não se limitavam mais a sessões silenciosas, mas se tornaram eventos públicos, às vezes até com a presença da mídia. King dava palestras semanais para pequenos públicos, usando equipamentos de projeção para exibir imagens de planetas, mapas energéticos da Terra e, ocasionalmente, gravações de áudio do que ele dizia serem mensagens diretas do mestre Etereus. O que mais se destacou na sociedade foi a ausência de coerção ou isolamento social. Não havia ritos secretos de iniciação, testes severos de lealdade e nenhum líder tirânico. King, apesar de seu papel central, foi apresentado como um instrumento, não como uma divindade. Ele sempre enfatizou que as verdades vêm dos céus, não de minha pessoa. Em ocasiões anuais, os membros organizavam viagens em grupo para o que chamavam de locais de poder espiritual, como o Monte Palomar, na Califórnia, ou Holdstone Down, em Devon, Inglaterra. Lá eles se sentavam em círculos, meditavam por horas e reuniam a energia cósmica que se acreditava acumular nesses pontos geográficos cuidadosamente selecionados. Naqueles momentos, no alto das cidades, onde as nuvens roçavam os rostos e o vento uivava em silêncio, os seguidores sentiam algo que transcendia a consciência comum. Como um membro escreveu em seu diário, o universo não está distante, ele está dentro de nós. Apesar de toda a sua estranheza, nenhum caso de violência, exploração ou abuso foi registrado contra a sociedade. Ela não foi processada legalmente nem acusada de atividades suspeitas. Era uma seita, sim, mas de um tipo diferente.
espiritual, pacífico, quase científico, vivendo à margem da realidade e buscando esperança no espaço sideral. Quando George King faleceu em 1997, o cenário não era nem desolador nem sombrio. Como era de se esperar após a morte do líder de uma seita espiritual, seus seguidores pareciam preparados. Eles não viam sua morte como um fim, mas como uma nova transição para seu espírito, que há muito tempo se dizia não ser originário deste mundo, mas de um planeta distante que havia completado sua missão e retornado ao seu lar cósmico. No entanto, a questão permaneceu. O que aconteceria com a sociedade Etereus depois dele? Uma seita fundada em sua voz e conexão poderia continuar depois que essa voz desaparecesse? Surpreendentemente, a sociedade não se dissolveu. Ela continuou suas atividades em um ritmo constante, mantendo sua identidade mesmo estando à margem. Não houve manifestações, nem proselitismo extremista, nem campanhas impulsionadas pela mídia. Apenas um movimento espiritual tranquilo que se baseava nos escritos de King e nas gravações arquivadas que alegavam ser mensagens do mestre Etéreus. Apesar dessa continuidade, a sociedade nunca se tornou um movimento de massa, nem se expandiu como outras seitas. Ela permaneceu pequena, limitada, confinada a círculos espirituais e intelectuais, com um número de apenas milhares de pessoas em todo o mundo. Ao que parece, isso era exatamente o que King pretendia. Uma comunidade comprometida e leal que vive em harmonia entre a ciência e a religião, entre as estrelas e a Terra. No estudo das religiões modernas, a sociedade Etéreus é classificada entre os movimentos da nova era, sistemas de crenças que surgiram na segunda metade do século XX, misturando espiritualidade oriental, ficção científica e profecia cósmica. O que o diferencia dos outros, no entanto, é que ele nunca buscou controle ou influência política. Em sua essência, continuou sendo um movimento silencioso e salvacionista, oferecendo esperança na forma de vibrações espirituais. Muitos podem ver a sociedade Etéreus como uma forma de ilusão ou um capricho religioso à deriva no reino da ficção científica. No entanto, por trás desse estranho exterior, há questões tão antigas quanto a própria humanidade. Será que estamos sozinhos neste universo? Há alguém lá fora ouvindo você? No final das contas, quer você acredite em mensagens de Vênus ou veja King como nada mais do que um homem bem intencionado que moldou um sonho para se adequar à escala da galáxia, o que ele criou continua sendo um experimento humano genuíno. Um experimento que sugere que, nos limites mais distantes da loucura, há um traço de sabedoria e nas seitas mais estranhas, um fragmento da verdade. A Ethereus Society, a seita que acreditava que a salvação não era um milagre, mas uma frequência cósmica à espera de alguém disposto a ouvir.